Começou a Começou. gravação. Viu? Viu? Tá Então, os ficando bom. espíritos viram que a Carol não está, que o Zé está no canto. Pô, tem que ser alguém, né? Esquecemos de gravar a prece, viu? Ih, meu Deus do A céu, é gente mesmo. grava no final. Grava no final, é. Vamos gravar no final. Bom, boa noite. Tá? Hoje é o Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Nós estamos estudando num livro de Novo Testamento, mas quem tem a Bíblia também é no próprio Novo Testamento. Nós estamos no capítulo 26, tá? No item 59, é isso, Edith? Sim, sim. Só que aquela página nós não lemos, não? Aquela A página... do Pedro lemos. Lemos, né? É porque eu mexi aqui agora no livro, e o marcador estava no final, ele ia na 123, estava na 124. Aí eu fui ler, eu disse, não, nós já lemos isso, tá? Do Pedro a gente já leu. Mas Então, se você quiser, a gente lê de novo. Não, já lemos. Tá bom, né? Tá. Então vamos partir para frente, né? Vamos andar aqui, né? Vamos ler o do 59. Tá. Poxa, sei lá, Elisa, até o 64. Até o 64? Posso ler desde o começo? Então vamos ler, desde o Jesus começo. diante do Sinédrio, tá? Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Jesus diante do Sinédrio. Nós vamos começar a ler no 26:57, para depois chegar no 26:59. Os que agarraram Jesus o conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Pedro o seguia de longe até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. O sumo sacerdote e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não encontraram, embora tivesse se aproximado, muitas testemunhas falsas. Por fim, porém, aproximaram-se 2 testemunhas e disseram: esse homem disse: posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe: nada respondes ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, silenciava. Disse-lhe o sumo sacerdote: exijo jurares pelo Deus que vive, para que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para aí ou ler mais? Por aí tá bom, né? Tem muita coisa de comentar, não, mas vamos fazer alguns comentários, né? Vamos começar pelo 59, né? Veja bem, uma coisa assim, bem atual. Os sumos sacerdotes e o sinédrio, tá? Que são os, digamos, lá representavam a política e a religião de Israel. Tá? Eles procuravam o quê? Alguma coisa para incriminar Jesus, demonstrando a parcialidade do negócio. Parcialidade. É uma coisa bem atual. Hoje nós estamos vendo, tá, infelizmente, as igrejas tentando também dominar a política. Não em prol de ninguém. Cada um pensando em si, infelizmente. E Jesus muito condenou isso. Muito condenou isso. Jesus, né, ele realmente sempre falou o seguinte, né? Túmulos caiados, brancos por fora e podridão por dentro, né? Aves de rapina, etc., hipócritas. Foi sempre que Jesus se dirigiu aos sumos sacerdotes e ao sinédrio, aos fariseus, saduceus, etc., foi com muita energia. Muita energia porque Jesus ficava chateado por eles muito saberem e usar tudo para o quê? Proveito próprio.
infelizmente, nós estamos vendo isso de novo acontecer. Como nós estamos em mudança de tempo, também esses espíritos que estavam por lá, né, para embaixo, precisaram reencarnar, para também ter mais oportunidade. Há um domínio lá de baixo aqui para cima, que nós sabemos, né? E as forças das trevas dominando tudo isso aí. E, né, ainda hoje acontece isso aí. Onde deveria existir mais imparcialidade, existe, né, maior parcialidade. E recorrem a todos os meios possíveis para se darem bem. E foi o que aconteceu, era o que era acontecido naquela época. Aconteceu naquela época. Repete-se, está sempre se repetindo. Durante 2000 anos, nós estamos vendo essa história sempre se repetindo, devido à nossa inferioridade, à nossa pequenez perante a palavra religião. A palavra religião, tá? Nós sabemos que significa religação, religar-se à divindade, a Deus. E nós não queremos, por interesses ou por preguiça, nós não queremos, em primeiro lugar, temos que pensar, o que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E veio uma respostinha bem simplesinha, né? Alguém se lembra da resposta para me ajudar aí? Causa primária, todas as coisas. Hein? Causa primária, todas as coisas. Inteligência suprema. É isso? Então, a gente for parar nisso, for pensar sobre isso, começar a pensar o que é a causa primária. Como é a causa primária? Nós vamos ter dificuldade de realmente ter esse conceito. Mas quando nós chegamos à inteligência suprema, tá? Kardec, lá na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, vai perguntar quais são os atributos da divindade. E ele fala sobre o que não pode ser, não o que é mais fácil a gente ter uma ideia de Deus sobre o que não pode ser, né? Aí começa, é onipotente, onisciente, eu nem me lembro bem, justamente, é soberanamente justo e bom. Dentro desses atributos da divindade, nós podemos também pensar, se nós somos filhos de Deus e queremos nos religar a Ele, onde nós devemos agir? Dentro daquilo que Deus passa para nós. É justo, é bom, né? É onisciente porque sabe tudo, porque ele alcança, né? Tá nos vendo, tá nos sentindo, e assim por diante. E naquela época, os sacerdotes, os próprios, eles não compreenderam Jesus. E não, Jesus, como um enviado de Deus, não foi compreendido. E continuamos, infelizmente, nessa marcha. Continuamos ainda ou não compreendendo, ou fechando os olhos e passando por cima, que é bem pior. Que é muito pior mesmo, né? Sem atenuantes, só agravantes. Toda vez que nós queremos puxar a sardinha para a gente, fazendo algo de ilegal em qualquer lugar, em qualquer hora, Deus não é onisciente, não está nos vendo, não está junto a nós em todos os lugares. Nós estamos agindo que nem nesses nossos queridos sumos sacerdotes aí. Eles estavam sentindo o poder, né? Passar entre os dedos, perder o poder, e só tinha uma forma de acabar com isso. Acabar com aquele que estava simplesmente destruindo a humanidade. É isso. Estava fazendo um grande favor, uma grande ajuda para todos nós. Frank, certo? Frank, poderia dar um pitacozinho? Pode. Olha só, isso você acabou de citar algo que muitos de nós achamos que não é relevante. Olha que equívoco. A ciência hoje, médica, já detectou os DNAs, né, de cada um de nós, o código. Nós trazemos parcelas do Criador. Muito embora o Criador está
distante a mais de anos-luz, os mais distantes planetas que a ciência já detecta, ele está além disso. Então, foi feita uma pesquisa aqui pela Petroleum Bristol, uma coisa assim, esses nomes, aí, por um Dreg, o nome desse senhor, o nome dele é complicado. E eles selecionaram tiraram de alguém e colocaram esse código a uma distância bem longe e pediram para o dono começar a pensar em alegria. O código, ele esticou-se. Pensa em tristeza. O código atrofiou. Então, isso corresponde à nossa mente, o que nós pensamos. Esse que você acabou de citar. Eu estou trazendo isso, deixar a balha para nós, para aumentar um teor nosso, né, em relação à onda de pensamento e à nossa educação. E isso que você acabou de citar aí, que está acontecendo no nosso país, que já aconteceu lá com Jesus. Nós não sabíamos. A nossa ignorância é tal que a gente fica, né, escravo desses atos inconsequentes. Só isso. Não sei se eu contribuí, mas é o que eu consigo tirar. Eu vejo isso e trago isso para mim. É verdade, sim. Nós, como filhos, né? Carregamos ele conosco, onde estivermos, né? No nosso DNA, em onde quer que seja. E olha só o que, esses príncipes faziam. Buscando falso testemunho. Buscando falso testemunho, a fim de entregar Jesus à morte, né? O que está falando aí, né? Quer dizer, eles queriam dar aparência legal para uma coisa totalmente errada e ilegal. Nós estamos falando de religião, mas em todos os nossos atos de nossa vida, quando a gente, né, perguntaram ao Chico, o que é ser, que é um marginal? Aí o Chico responde, é qualquer um de nós quando é pego em flagrante, tá? Então, quando qualquer coisa que nós fizermos ou fazemos, tentando dar uma aparência legal para uma coisa errada, estamos agindo como nossos irmãos aí. Estamos agindo como há 2000 anos atrás. Só que agora nós sabemos. Isso que é o doloroso da história. É bem diferente. Nós estamos agindo como ministros da lei, da lei divina. Nós não estamos pegando o conhecimento dela aos poucos. Não estamos ministrando aos outros. Tá? Conhecimento não é gratuito. Conhecimento é responsabilidade. Cada coisinha que eu aprendo hoje, minha responsabilidade perante, tá? Deus e a humanidade aumenta. Mas, Afrânio, mentira é errado em qualquer época, né? Não, aqui não estamos falando de mentira, nós estamos falando de dar. A legalidade é algo ilegal. Sim, mas eles não queriam que alguém aparecesse com um falso testemunho contra Jesus? Seria uma mentira, né? Sim, exatamente. Seria errado em qualquer época. Com religião ou sem religião, é errado. Pelo caráter, seria errado. Né? Porque, como você falou nas outras aulas, já está escrito dentro de nós, né? O que é certo e o que é errado. Nós já sabemos. Consuelo, aí é um assunto até delicado, que existem mentiras e mentiras. Entendeu? Às vezes, para evitar uma tragédia, há necessidade de mentir. Às vezes, uma palavra de verdade, ser muito verdadeiro, pode causar uma verdadeira tragédia. Sim, mas naquela época, o que eles estavam fazendo com Jesus era uma mentira só por benefício próprio. Legal, né? Uma mentira legal. Tá? É outra forma de se mentir. Né? Aí é realmente uma coisa bem consciente mesmo, para realmente causar tragédia. Exatamente, para benefício deles, né? Porque eles queriam calar Jesus. Exatamente, é isso aí. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Existem mentiras que são mal educadas, chegam a ser mal educadas.
São mentiras que as pessoas acham como verdade, né? E verdade, que são verdadeiras, mas que se dissesse a mentira, como a Fran falou, salvaria uma vida. Mas chega a ser mal educado a verdade da pessoa. Não sei se foi entendido. Não, mentira, infelizmente, às vezes dá isso aí, salvar uma vida, ou evitar uma tragédia. Não é isso? Veja, por exemplo, lá onde eu trabalho, eu vou dar um exemplo assim, que nunca aconteceu comigo, queira Deus que nunca aconteça. Lá onde eu trabalho tem um monte de justiceiro, entre parênteses, tá? Um monte. Aí vamos supor que ele está atrás de alguém. E eu, passou esse alguém por mim, eu vi porque ele entrou lá no meio do mato para a direita. Aí o cara chegou, Fraga, vê esse cara aí, tá com uma arma na mão. Eu não quero que ninguém seja assassinado, não quero, pode ser bandido, eu não quero isso. Eu sei que se pegar lá no meio do mato, ele não vai poupar o cara, tá preso, algemar o cara e trazer cá para fora e prender. Eu sei que não vai acontecer isso. O que eu vou fazer? Vou mentir, não vi ninguém. Se passou, eu não vi. Eu estava aqui de costa para a rua. Entendeu, Consuelo? Entendi, mas é o que eu estou falando com você, é que as mentiras de hoje continuam sendo iguais às mentiras daquela época, não são para ajudar ninguém, entendeu? São mentiras só pela sede de poder, como era no passado, pela sede de poder. Verdade. É isso aí, né? Mas, infelizmente, é isso aí mesmo. Né? Aqui eles estão fazendo uma armação, né? Digamos assim. Exatamente. Então, vamos lá, para 60. Isso para você ver como nós não mudamos, continuamos os mesmos. Exatamente. Tá? É o que eu estava pensando hoje, sabe, Afrânio? Parece assim, eu estou falando de mim, né? A Carol uma vez virou para mim e falou assim, mas mãe, quem é que vai acordar depois que a gente morrer? Né? No mundo de hoje, eu estou me incluindo, quem é que vai direto para o nosso lar? Eu acho muito difícil. Né? Porque, apesar de todo o conhecimento, é o que eu falei na outra aula para você, Elisa, eu não consigo botar 24 horas por dia, guardar o meu gladiador. Eu não consigo. Não consigo mesmo, porque é uma época tão difícil, né? Porque eu não estou dizendo que eu saio brigando, não. Estou falando assim, de você ouvir uma notícia, né? E que nem falaram do Lázaro. Eu escutei uma ou duas vezes, geralmente eu desligava. Mas quando eu escutava, sinceramente, eu não conseguia pensar em oração por ele, não. Eu vou ser muito franca para você, porque ele machucou tanta gente, né? E falar para alguém fazer é uma coisa, agora você parar e fazer realmente de coração, eu não estou nesse nível, não. Eu sinto muito. Eu acho tão difícil, porque você ouve tanta maldade, né? Você sai na rua, você está no mercado, você está escolhendo um produto, você escuta uma coisa, você pensa assim, nossa, que absurdo, que não era para pensar, né? É como você fala, né, Fran? Essas ovelhas não te pertencem, né? Não é para você pensar. O rebanho não é nosso. O rebanho não é nosso, então não é para você pensar, mas não é difícil, gente. É como se você se botasse em alfa o tempo inteiro, e eu realmente não consigo me colocar em alfa. Eu fico pensando assim, eu estou estudando, vou morrer, vou acordar no umbral, vou passar anos no umbral, depois vou voltar para o mesmo lugar que eu estou, porque está tão difícil essas coisas, tão trabalhoso, como disse acho que foi a dona Lourdes, não me lembro. A Lourdinha que falou. É tão trabalhoso isso, não é que eu não queira, é porque sai naturalmente. Mas assim, não é fácil e não é para ser fácil. E nós dificultamos mais ainda. Se podia ser fácil, a gente dá um jeito de fazer ficar bem difícil. Eu acho que a gente já está... Oi? O nosso dia a dia é assim. Hoje, um cliente, não é brincadeira, não. Eu quase explodi. Né? Mas eu pensei assim, daqui a pouco eu vou dar uma aula. Eu pensei assim mesmo. O cara está totalmente errado e eu fiz o melhor para agradá-lo e ele não reconheceu, ainda fechou a cara para mim. Mas eu pensei, daqui a pouco eu vou dar uma aula. Vou pensar. Eu não fiz a prece, mas pensei.
Vou respirar fundo, deixar ele bem à vontade. Agora eu vou te falar uma coisa. Parece que foi como por encanto quando eu pensei isso, e eu me aliviei que eu estava para explodir. Eu estava para explodir, né? Aí eu pensei isso, aí pensei, respirei fundo, soltei, estava olhando para mim, falando. De repente ele olhou para mim. Eu falei, tá, desculpa, eu acho que eu estou errado também, eu estou sendo muito chato contigo. Eu acho que é o melhor que você conseguiu, mesmo em fim de papo. Depois, semana que vem, tu faz outra coisa para mim, eu faço, tudo bem. Na hora, o negócio, o clima que estava sendo construído, talvez eu estivesse construindo, porque pela minha impaciência e intolerância, porque eu estava bem correto no negócio, fiz um esforço tremendo para agradar o cara e não agradei. Né? Mas aí voltou às boas. Quer dizer, eu não fiz a pressa, mas talvez esse meu pensamento de hoje eu vou ter que dar uma aula e eu vou falar sobre essas coisas, que é impaciência, intolerância, incompreensão, ingratidão, etc, etc, etc. Se eu não fizer o esforço máximo, eu ia me estourar. Tá entendendo? É muito difícil, gente. Mas como diz o chinesinho, né, o ditado lá, o provérbio chinês, né, quem não dá um passo não anda uma milha. Eu tenho, né, engolir, botar água na boca e contar até 10 antes de engolir, que o Chico Xavier recomenda, todos nós. Nós estamos aqui para a gente ver, né, o que é certo, o que é errado, para a gente escolher, com toda a dificuldade. Nós não estudamos agora obediência e resignação? Obediência é o consciente, obediência é a razão que fala. É a razão, simplesmente a razão. A razão fala, não faça, ou faça. Agora, a abnegação, que nós estamos longe ainda, é o consentimento do coração, aceitar na boa. Né? Estevão, livro Paulo Estevão, bem ligado o tempo todo. Era rico, ficou pobre, tá tudo bem. Foi para as galés, tá tudo bem. O cara foi roubar ele, toma, não tem dinheiro aqui, toma, mas não me mate, tá tudo bem. Ficou doente, sem dinheiro, etc, etc. Né? Mas é difícil. Foi isso, Primo, o Consuelo, a que eu quis me referir da reforma íntima sem martírio. Você não precisa gladiar todos os dias, porque se você, Primo, respondesse, e ele também iria responder, seria realmente, os dois iriam ali se degladiar. Uhum. Então, não é fácil, realmente. A gente precisa, sim, interiorizar a doutrina para perceber esse tipo de coisa e calar no momento certo. O silêncio, às vezes, fala muito mais do que 1000 palavras, ou então dar a resposta certa para evitar uma situação maior. Foi isso, Consuelo, que eu quis dizer. Era a resposta certa que eu queria dar, ó. É a resposta certa. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas é isso aí, Consuelo. Você vai sentir dificuldade uma vez, 2 vezes, 999 vezes. Mas na milésima você vai pensar, opa, hoje eu consegui vencer uma. Mas não desanimar, não desistir. Tá? Deixar a razão. A gente sabe que a natureza não dá saltos. A gente não vai nessa encarnação conseguir se superar. Né? Vai ser aos poucos, bem devagar, mas aí a gente não precisa se martirizar por causa disso. Sim, exatamente. Vencendo tem gente, uma coisa pequenininha, a gente consegue um montante. Tem gente que não quer sair da rede de jeito nenhum. Fala, Zé. Tem que colher os espinhos que plantou. Isso. Viu, Consuelo? Viu? A gente não quis falar isso, não, tá? Veio um espírito Você estava desenhando, né? Botando colorido o negócio. Ele veio e tirou a cor do negócio. Botou em preto e branco. Não se colhe uva no espinheiro. Isso. Gente, vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos para os 60. Ninguém fala mais nada, não? Tá bom? Isso aí tem a ver com o primeiro mandamento, né? O primeiro ou o segundo, não, o do não dar falso, segundo mandamento, não prestar falso testemunho, né? Tem muito a ver com isso. E os próprios, olha só, eles eram doutores da lei. Jesus era a nova doutrina. Então, em cima do que eles muito sabiam e se aproveitavam muito desse conhecimento,
Olha lá, não prestar falso testemunho, é o segundo mandamento. São os 10 mandamentos que Moisés nos traz, né? Mas aí continua, né? 60, cadê? Eu fechei o negócio aqui, meu Deus. Tá. Procuravam algum testemunho falso. E não encontraram ninguém, né? E não acharam. Quando tivesse se aproximado muito testemunhas. Não. Os 60 não encontraram, embora tivesse se aproximado de testemunhas falsas. Por fim, apareceram 2 testemunhas. Mas por que não acharam? Por que não encontraram alguém para testemunhar contra Jesus? E Jesus tinha uma vida íntegra. Foi reto, foi honesto, foi bom, né? Do início ao fim. Até o último suspiro dele na cruz, ele foi diferente de nós. Tudo dele, né? Ensinamentos, tudo dele valeu muito por nós. E estava difícil encontrar alguém que realmente pudesse testemunhar contra ele. Mas no final aparece 2. E é muito interessante onde eles vão falar, bater na tecla que o problema deles era achar uma brecha nas leis para incriminar Jesus. Era o único modo de incriminar Jesus, era achar algo que ele fez ou falou que na lei fosse proibido, nas leis de Moisés. Que eram as leis de Moisés que regiam. Israel era uma teocracia. Tá? A constituição deles era a Torá. A Torá compreende os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? O Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e o Levítico. Né? Falei fora de ordem. Tá? E ali estão as 613 leis que Moisés deu ao povo hebreu. Sendo que do alto mesmo foram apenas 10, que são os 10 mandamentos, que foram inclusive recebidos mediunicamente. Esse foi, como falam, efeitos físicos. O Moisés levou as tábuas, as pedras, e nelas foram gravados os 10 mandamentos. Tá? Médium de efeitos físicos. Um super médium, né? Não teve a mão de ninguém ali para escrever. Então, algo que nessas 613 leis incriminasse Jesus, para Jesus ser lapidado. E como ele vai ser entregue à autoridade romana, a lapidação seria diferente. Seria a pior de todas, que era o madeiro. Nós chamamos de crucificação. Tá? E vieram. Finalmente apareceu 2. Vamos ver o que é que eles falam. O que é que eles falam aqui para a gente? Né? Essas 2 testemunhas. Alguém quer comentar alguma coisa? Olha só. O que eles vão falar? E disseram, esse homem disse, posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Nós, espíritas, sabemos que esse... Bom, vamos falar primeiro o que é que eles entenderam. Eles não compreenderam a doutrina de Jesus. Porque eles viram somente a matéria, não compreenderam que Jesus falava sempre para o espírito. Não falava para o mundo, falava para o espírito. Não falava para a matéria. Certo? Então, quando Jesus falou isso, essa questão de posso destruir o santuário de Deus, eles achavam que era o templo de Jerusalém. E edificá-lo em 3 dias. E como aquele templo demorou mais de 40 anos para ser construído, eles acharam isso, né, uma blasfêmia, uma coisa errada. Em primeiro lugar, destruir o templo. Poxa, o templo, para os hebreus e os depois israelitas, né, judeus, etc., o lugar mais sagrado que existia no mundo era aquele templo. Quando eles saíam, iam para outros países, tá, eles tinham sinagogas, que eram tipo assim, núcleos de estudo e de encontro para interpretar as leis, a Torá. E também os escritos
tá? E os profetas. Mas para realmente adorar em verdade Deus, tinha que vir ao Templo de Jerusalém. Inclusive, em João, há uma das passagens lindas do Evangelho, João, capítulo 4, que é Jesus e a mulher samaritana, ela, né, uma das dúvidas dela era o seguinte, que há anos atrás, uma das brigas também da Samaria com a Judéia foi essa. Um dos doutores da lei lá, samaritano, que estava em Jerusalém, não concordou com algumas regras do Sinédrio e foi fazer um prédio também, um templo de adoração no Monte Corazim, que é o Monte do Gafanhoto, lá na Samaria. E ficou essa briga. Deus só pode ser adorado em Jerusalém, e o samaritano não, aqui também. Essa confusão, uma bobagem. Voltamos de novo a uma coisa bem infantil da humanidade, que hoje se repete. A minha casa é a casa de Deus. Alguém já ouviu falar isso? A casa de Deus é ali, não é lá. Aí vem essa questão até desse problema que nós temos hoje aí, né, das religiões. Né? A católica é boa, a protestante não presta, a evangélica é melhor, a espírita nem existe, ou é coisa do demônio. Tudo devido a essa incompreensão. E o que eu acho mais interessante é que em Isaías, capítulo 66, no primeiro versículo, Deus, né, naquele simbolismo através do profeta Isaías, fala: quereis construir para mim, quando Salomão falou que ia construir o templo, né? Construir o universo para meu trono e a terra, o planeta Terra, para escabelo dos meus pés, ou seja, para um banquinho para pousar os pés. Jesus foi bem claro, Deus foi bem claro. Meu trono está no universo todo. Minha casa é o universo, né? Então, nessas questões dessa briga, né, a menina lá em João 4, né, pergunta, capítulo 4, me lembro versículo, ela fala: onde devemos adorar a Deus? Aqui no Monte Corazim ou lá no Templo de Jerusalém? E Jesus dá uma resposta que é o único momento que Jesus fala da essência de Deus está ali. Fala: Deus é espírito. Devemos adorá-lo em espírito e verdade. Olha só, Deus é espírito. Aí a gente volta lá no Gênesis, na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só que coisa, caramba, tá dando aqui conexão ruim, deixa eu tirar minha imagem para melhorar. Estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Tá? Beleza. Eu tirei a imagem para cada conexão. Certo? Então eles entenderam isso. E se um tempo demorou 40 anos, como é que o homem vai destruir ele e reerguer em 3? E nós sabemos que não foi bem isso que Jesus falou. Ele estava referindo o seguinte, que ele ia ser, que ele já sabia que ia ser crucificado, né? Ele estava referindo ao templo, corpo físico dele, que ele iria ressurgir ou ressuscitar 3 dias após. Mas, conforme o sentido que eles compreenderam, porque essas duas testemunhas não entraram no sentido espiritual do negócio, não entraram no sentido espiritual da doutrina cristã. Outra coisa que os fariseus e saduceus deviam saber, porque existe, além da Torá escrita, a Torá oral. Tá? Existem os ensinamentos orais, que depois foram passados para livros, são 60 e poucos livros, que se chama Talmud. Quer dizer, eles sabiam dessas coisas, mas, de novo, né, volta ao outro versículo, queriam algo ilegal, mas que fosse aparentemente legal, para crucificar, né, matar Jesus, acabar com a doutrina dele. Tá ok? Deu para entender? Alguém falou alguma coisa? Seria interessante que a Elisa lesse o que significava a importância das testemunhas lá no número 3. Porque explica a importância de 2 testemunhas. Número 3 da onde? A gente olha primeiro,
no 26:60. As referências que, no sentido das palavras que são ditas. Isso, aproximaram-se duas testemunhas e explica. O Haroldo Dutra explica a importância dessas duas testemunhas. Eu não vi, não, Tá mas no onde está número isso? 3. No verso da folha que nós estamos lendo. Tá. Desculpe. Não entendi, é só virar a página. Isso aí. O número 3. Tá, pode ler, Elisa? Posso. A confiança depositada nas testemunhas e em sua probidade era total e irrevogável no sistema judicial hebreu. Depois que duas testemunhas tivessem prestado depoimento no tribunal de Israel e um veredito final fosse emitido, elas não poderiam voltar atrás em seus depoimentos. Para os juízes hebreus, não era possível apresentar uma nova prova contradizendo um depoimento prestado anteriormente, nem mesmo provas circunstanciais mais conclusivas. Por esta razão, as testemunhas deviam se submeter à investigação, que é Bidcod, e pesquisas detalhadamente descritas na Mishnah, antes que seu depoimento fosse aceito pelo tribunal. Legal, não tinha visto isso não, tá? Essa realmente muito interessante, né? Quer dizer, o fato de ser duas testemunhas dava realmente força ao depoimento e se tornava difícil para alguém escapar desse julgamento, né? Que era muito forte. Um poderia mentir, dois não. Por isso que eles estavam procurando ardentemente essas testemunhas, né? Para condenar Jesus de imediato. E se fosse uma só, não teria condenado. Não é isso? Isso. Beleza, valeu mesmo. Não tinha visto isso aí, tá? Então, é isso aí, né? E isso aí, hoje, como nós não pudemos ser testemunha contra Jesus ao vivo, toda vez que falseamos seu evangelho, nós estamos sendo as testemunhas também contra Jesus. Ele que tanto confia em nós, torce por nós, para que a gente dê certo, né? Sabe que vamos dar certo. Né? Então, nós continuamos, até hoje, infelizmente, né? Em uma série imensa, olha só, uma série imensa de falsos testemunhos durante séculos e séculos. Hoje então, isso vai ser um grande problema, né, Frane? Porque as religiões estão aí alterando a Bíblia a 3x4, né? É só mudar uma vírgula que você muda tudo, né? Exatamente. Mas veja bem, aí os que estão recebendo a informação errada, às vezes não têm capacidade ainda, o nível de consciência espiritual deles, de compreender. Então, os grandes responsáveis são os que falseiam realmente. São as duas que representam essas duas testemunhas, que não têm ideia, que nós falamos ainda há pouco sobre a questão de Deus, né? De querer conhecer Deus. Né? Não tem ideia de que tudo que nós fazemos está tudo anotadinho. Tudo vai ser cobrado por nós mesmos no futuro. À medida que a nossa mente se expande, nossa consciência se expande, nós mesmos nos cobrar no futuro. E vamos ter que trabalhar para esse conserto. Né? Então, há séculos e séculos, mas hoje, para nós, já chegou a hora da verdade. Conheceis a verdade, e ela vos libertará. Nós estamos conhecendo mais a profundo e vai nos libertar de quê? É justamente desse nosso problema de estar rodando, né? Conforme os hindus falam, né? A roda de reencarnações, né? Que como é espiral, nós estamos sempre e está na hora de a gente começar a vencer todos os pontinhos dessa espiral onde nós já falhamos. Deixarmos de ser as falsas testemunhas.
Estão me ouvindo? Que deu uma piscada aqui no meu telefone. Tudo bem? Alguém comenta alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo, Consuelo? Tranquilo, eu não mudei nada, estou tranquila. Isso eu não fiz. É isso, graças a Deus, viu? Já venceu. Olha aí, Consuelo, tu já conseguiu vencer um ponto. Já vendo? Já consegui dar um passo. Eu não posso falar se conseguiu ou não esse ponto, não, hein? Eu estou aqui meio. Eu estou passando a informação aqui para vocês. Se eu passar a informação errada, eu estou falseando o negócio. E aí? Né? De repente eu penso, não, eu vou falar isso assim, que eu quero assim. Não é que é assim. Olha só que situação. Essa é uma situação tremenda também para nós, para quem está aqui falando. Para o médium também. Então, você está lá na mesa, bonitinho. O Jorge e o seu Roberto que gostam desse assunto, né? É isso? É sempre bom comentar, né? É isso. O médico também que busca a verdade, ele tem que ser, em primeiro lugar, honesto com ele mesmo. E que depois de honesto, ele vai passar para os outros. É uma vigilância enorme quem tem a mediunidade ostensiva. E assim por diante. É o orador, é o médium, é todo mundo dentro da casa espírita. Aquela nossa preocupação, todo mundo tem isso, tá? É aquela nossa preocupação de não ficar atrás, de querer evidenciar a nossa presença. E aí, quando a gente está começando no centro, no grupo espírita, a gente acaba se deixando levar e acaba apresentando, às vezes, algumas coisas que não são verdade, para não ficar para trás. Então, é preciso que a gente tenha, assim, desde o começo, alguém que nos indique essa forte preocupação de nós sermos íntegros, inclusive com os nossos pensamentos e sentimentos. E com aquilo que a gente vai passar, que é uma responsabilidade muito grande, que vamos passar uma coisa que não fomos nem nós que tivemos a ideia, né? E não podemos adulterar essa ideia. E nós estaremos prestando um falso testemunho, adulterando uma ideia que não é nossa. É aquela história do médico, por exemplo, que bebe, né, toma cervejinha, né? Recebe uma comunicação espiritual que o espírito fala, olha, não devemos beber. Aí ele bota a palavrinha depois do beber muito, pouco pode. Já adulterou a mensagem. E assim vai por diante. Tá? Todo esse cuidado que nós temos que ter, tá? Principalmente os médios ostensivos. Tá? As informações têm que ser as mais reais possível, mas também tem que haver a vigilância do que vai falar. Que às vezes são disparates. São disparates que vão ser falados. Pode acabar até com uma casa espírita, infelizmente. Alguém fala mais alguma coisa desse item aí? A gente está vendo que esse negócio de falsa testemunha é um negócio muito terrível. Ai. Acontece uma coisinha, a gente diz logo, foi fulano, a gente não sabe, a gente não viu, a gente continua com esse péssimo hábito. Eu sei que ele fez, que ele falou, nem sabe direito. Então, imagina. É por isso que eu sigo o espiritismo. É por isso que eu sigo o espiritismo. Nem de Jeová eu sou testemunha. Pois é, mas você imagina naquela época que as cabeças pensantes eram menos pensantes, como era fácil persuadir alguém a prestar um falso testemunho, né? Assim, naquela época, Elisa. Por submissão, por vontade de agradar. E até hoje a gente ainda vê isso, né? Se vê. Muito. Hoje a gente se vê. Eu acho que não mudou muita coisa, não, Elisa. Sinceramente. Olha, era só oferecer moedas dinárias, né? Ela sabe as moedas corretas, hein? Testemunho. E hoje em dia é só oferecer alguma vantagem material também. Ou então, às vezes, um agradozinho, como ela é. Como ela... Bota o como na frente, né? Como ela é. Que coisa mais linda, né? Aí pronto. É só embonecar o ego da outra pessoa que pronto, também já recebe muita coisa.
Então, prestar falso testemunho não é uma coisa tão difícil, é uma coisa bem fácil, apesar de ser errado. Mas tudo é o modo da pessoa pensar, agir e entender o que ela está fazendo. Não transformar uma coisa que não é verdade numa coisa legal, né? Que quando você precisar transformar, fazer alguma coisa legal, as pessoas realmente não vão conseguir ter confiança no que você está falando, né? O que aconteceu aqui nessa passagem é bem mostrando a situação atual do planeta, dos políticos, das pessoas umas com as outras, né? Entre família, dentro de casa. É sempre assim, a gente está sempre se degladiando com essas coisas, né? A gente está sempre se encontrando com essas coisas todos os dias, independente da nossa vontade, que é a sequência normal da vida. Já falei demais, chega. Estava gostando, viu? Porque você parou. Então, muito bem, Jesus foi simplesmente crucificado, foi julgado, condenado, simplesmente porque ele falou uma coisa que no meu espírito é uma brincadeira até, né? Desencarnou fulano. Eu vi fulano lá na sessão mediúnica, quer dizer, não viu fulano, quer dizer, viu o perispírito dele, não, o corpo que reveste o espírito. Tá? Só por isso, Jesus foi condenado, ou seja, repito, os hebreus sabiam que essas informações estão na Cabalá. A Cabalá é um espiritismo, a moda judaica. Muda-se a forma de falar, de interpretar, mas a essência é a mesma da Cabalá. Tá? Então, nós estudamos logo no início do estudo do Evangelho que Moisés, está lá no capítulo 7 Atos dos Apóstolos, no discurso do Sinédrio do Estevão, que ele fala: Moisés era rico nas ciências egípcias. Tá? Moisés foi criado entre os egípcios e aprendeu muito a ciência egípcia, foi criado junto ao faraó e junto aos sacerdotes egípcios. E eles lá tinham o hábito de escrever as coisas de uma forma bem espiritualizada, somente para os faraós e os sacerdotes. Depois, assim, da mesma forma, haveria um entendimento entre assim, a classe média, digamos, militares, médicos, etc., esse pessoal. E para o povão, a mesma coisa escrita já ia ter um outro sentido, tá? Porque é como eles ensinavam o povão. Então, o egípcio escrevia a mesma frase com 3 sentidos. Um espiritual, um mais ou menos no simbolismo e um povão, que é na letra. A mesma coisa fez Moisés, tá? Quando nos passa a Torá. Dizem que foi ele que fez os 5 livros, tá? Ele passa tudo também, só que escrito em 4 sentidos. E o último sentido é o Sod, é o mais espiritual possível. Tá? O primeiro é o Prush. O Prush é o da letra. É o que Paulo fala: a letra mata, o espírito vivifica. Então, Jesus foi julgado, condenado, porque interpretaram as palavras dele na letra. Então, nós também devemos tomar cuidado em relação a isso, as nossas interpretações. Está meio confuso. A gente lê, às vezes não entende e faz uma interpretação toda equivocada. Eu mesmo já devo ter feito centenas, dezenas, que eu sou o que mais fala aqui, né? Bom, alguém fala alguma coisa? Ninguém? Então vamos lá. Qual agora? Tá. Então, a minha 2, levantando-se o sumo sacerdote, não responde a quem testemunha contra ti? Olha só que pergunta interessante. E essa pergunta eu me faço, não é contra mim, que eles depõem contra mim, não. A gente vai conversar na rua, tá? Lá no meu ambiente de trabalho, na rua e tal. Em relação à religião, por exemplo, é uma pessoa e, tal, que lá na Bíblia está escrito isso. Adianta alguma coisa você falar algo se você sabe que o verdadeiro sentido daquilo não é aquele?
Se a pessoa foi categórica, afirmou, é isso. Não existe reencarnação. Lá na Bíblia não fala sobre a palavra reencarnação. Ela aparece, não a palavra reencarnação. Aparece várias vezes os acontecimentos ou o modo simbólico de falar que está falando sobre a reencarnação. Exceto em Mateus capítulo 17, a transfiguração do Tabor. Ali Jesus é bem claro, quando fala em reencarnação, e os discípulos ainda falam, e eles reconheceram que Jesus falava de João Batista, ou seja, Elias é João Batista é Elias. Ali está bem firme. A pessoa é categórica contigo, eu não acredito nesse negócio de espírito. Adianta alguma coisa e contra esse testemunho? Não, a pessoa está dentro daquilo ali. Jesus viu, não adiantava ele argumentar nada ali naquele momento. Era dar pérola aos porcos. Eles não iam reconhecer o valor das pérolas. Ok? E, aliás, esse ditado da pérola aos porcos, eu penso que deve ter sido daquela época mesmo. Porque pérola, se a gente pegar, eu acho que é o Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala que quando os judeus iam falar sobre justamente a interpretação do Antigo Testamento, eles faziam conexões, e essas conexões eram chamadas de pérolas. E através dessas conexões, eles pegavam um versículo da Torá, um versículo dos escritos e um versículo dos profetas. E fazia essa conexão. É mais ou menos o que a gente faz aqui, conexões. Tá? E porcos, naquela época, eram considerados talvez o animal mais imundo do judeu. Então, dar pérolas aos porcos é o que Jesus aqui não quis dar. Adiantava dar informação preciosa para quem não iria entender. Não estou depreciando o animal porco, não, pelo amor de Deus, gente. Estou falando de nível de entendimento de consciência, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Então, daqui a pouco eu vou ouvir. O Afrânio disse. Isso é famoso, né, Elisa? O Afrânio disse é famoso. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Era o que eu ia exatamente dizer. Foi o Afrânio quem contou. Isso, olha só. Isso já deu tanto dor de cabeça, Deus me livre. E logo para quem, né, prima? Onde nós paramos? Olha lá, 63. Jesus, porém, silenciava. Disse-lhe o sumo sacerdote: exijo jurares pelo Deus que vive que nos diga se tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Aí eu vou ler o 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Todavia vos digo, desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vendo sobre as nuvens do céu. Bom, Jesus aqui, quando confirma, tu disseste, ele confirma o quê? Realmente, eu sou, trouxe a doutrina, trouxe para ajudar, para né, digamos, libertar a humanidade da ignorância, em vez de falar a palavra salvação, salvar a humanidade, não, libertar a humanidade da ignorância, né? Trouxe novas ideias, novas formas de conhecimento, de interpretar tudo que está para trás, sem destruir, não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. E mostrando para todos nós, mostrou para todos nós que realmente nossos ideais, nós devemos assumi-los mesmo. Não devemos ter medo, temer, por aquele momento mais difícil, mais crítico que a gente possa estar, nós não podemos, por exemplo, uma coisa muito que eu vi muito, hoje eu não tenho visto não, até que realmente nós melhoramos. Qual a tua religião? A pessoa pensar, coçar a cabeça, sou espírita de mesa branca, sou espírita kardecista. Não, sou espírita. Não existe espírita de mesa branca. Não existe espírita kardecista. Existe, sim, infelizmente, a ignorância de quem está fazendo a pergunta, que às vezes não sabe que espírita e espiritismo são palavras criadas por senhor Allan Kardec para diferenciar a nossa doutrina das outras.
espiritualistas. Está bem no início do prefácio do Livro dos Espíritos. As pessoas acham que espírita é umbandista, candomblessista, não tem nada a ver contra eles, mas não é. Eles são espiritualistas. E nós também somos espiritualistas. Né? E muitos de nós também, somos espíritas. Né? Minha filha vai casar, tem que casar de branco na igreja. Uma vez eu estava dando uma palestrinha lá no Maria Vaz e aconteceu isso. E eu até fiquei chateado, que a pessoa fala, poxa, Frânio, você está derrubando o sonho de muitas de nós aqui, que todas nós queremos ver nossas filhas, nossas netas, casando de branco numa igreja. Tá? Então a gente vai vendo tudo isso aqui, que não é difícil ser espírita. É difícil se libertar do nosso, né, dos nossos atavismos que nós carregamos. Isso aí ser fiel a uma ideia é largar as outras. É isso? Nós temos que dar nossos testemunhos também. Né? E ele vem também falando, né, o Jesus aqui, quando ele fala, daqui a pouco vereis, daqui a pouco vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Está falando sobre que após justamente a morte dele, a doutrina dele ia se expandir. Como é a verdadeira doutrina, a verdade que realmente liberta, viria sentada ao lado do poder, ou seja, de Deus, sobre as nuvens, sobre tudo que engloba o nosso planeta, tanto no plano de encarnados, ou plano de desencarnados. Realmente foi justamente o desencarne dele que provoca isso tudo. Pode falar, Salvador. E é por isso que nós espíritas não procuramos contestar a ninguém quando falamos que somos espíritas e recebemos críticas, porque nós sabemos, nós temos a certeza, pelo aquilo que a gente estuda, por aqueles conhecimentos que nós vamos adquirindo, que o espiritismo não vai ser a religião do futuro, vai ser o futuro das religiões. É isso que nos traz essa convicção de não contestar quem quer que seja que ofenda o espiritismo e deboche do espiritismo. É a certeza que nós temos que será o futuro das religiões. As religiões poderão continuar a mesma, católica, protestante, mas com o sentido, entendendo e aprendendo o sentido que nós aprendemos no espiritismo, da reencarnação, da caridade, do amor. É isso que o espiritismo traz para nós, que no futuro a humanidade vai entender por quê. Né? É isso aí. Então, nós estamos vendo aí, que o senhor Roberto falou, mais que lógico, né? Nós estamos vendo aí, só continuando o raciocínio, que Jesus afirma uma coisa, que o seu evangelho virá ao lado do poder, ou seja, pelas mãos de Deus, sobre todo o planeta, sobre toda a humanidade, e veja bem, o que é o espiritismo? Não é o cristianismo redivivo? Então, Jesus não fugiu do seu testemunho, em momento algum. Então, nós espíritas também não devemos fugir do nosso testemunho. Pedro, daqui a pouco, vai dar uma vacilada aí, que não vai ser nessa aula, a vacilada de Pedro, é para a aula que vem. Eu já sabia que não ia dar tempo. Que a gente começa a falar do Evangelho, o tempo parece que voa, né? Mas Pedro, depois também vamos fazer um estudo bem profundo dessa questão da negação de Pedro. Mas Jesus, em momento algum, fraquejou, se acovardou. E o que ele espera do espírita? As informações estão vindo para nós, mas no futuro todos terão essas informações que serão vividas. Isso não é coisa de grupinho fechado, clube fechado, nada disso. No momento está com nós, mas isso é para todos. Quando alguém pergunta para a gente, quando alguém afirma algo categórico para a gente e pergunta, é assim, nós temos até uma abertura para falar algo. Tá? Mas quando afirma categoricamente que não é,
tudo bem, vamos esperar a melhor oportunidade. Mas, se a gente vê que é uma abertura, é nossa obrigação jogar a semente, mesmo que não acredite. É obrigação nossa semear. É isso que Jesus espera de nós. Ele não espera que a gente salve a humanidade, né? Acabe com a fome, com o frio, não. Isso aí vem os missionários, os responsáveis por isso. Nós somos pequenos, o nosso trabalho é só o da semeadura. Nosso trabalho é mínimo, por isso tem que ser bem feito. É aquilo que o Emmanuel diz, né? É a maior caridade que se pode fazer pela doutrina é divulgar. Né? Divulgar com consciência, com honestidade, com conhecimento, principalmente com conhecimento. Né? Isso aí que precisa. Bom, alguém quer falar alguma coisa? São 8h30. Ninguém? Pois é, toda vez que a gente estuda o Evangelho, para mim, fica aquele gosto de quero mais. Por mim, é continuar. Não dá tempo. Tem um forno, tem um leitão assando lá no forno, né? O porquinho das pérolas lá no forno, assando com a maçãzinha na boca, que é a pérola. Ai, ai, ai. Ninguém fala nada, gente? Tá tudo bem, tudo certinho, tudo bem compreendido? É isso aí. Entendi tudo. Hein? Entendi tudo. Agora vamos colocar em prática. Exato. Nós temos que fazer a conexão do Evangelho, porque o Evangelho é atemporal. A gente vai estudar lá o que aconteceu na época de Jesus, por quê, tal, mas temos sempre que estar colocando hoje. Tá? Que está sempre atual. Por isso que a gente vai fazendo essa conexãozinha. Fala de lá, fala de cá. Fala de lá, fala de cá. Certo? A Frânia, deixa gravando a prece. Tá, sim. Vamos gravar. Vamos gravar a prece. Alguém quer falar alguma coisa? Quem está aí que eu não estou vendo? Só estou vendo só você, o Jorge e a Cláudia. A Marli está aí? A Consuelo, tem uma pessoa aqui que eu não sei quem é. Jorge Dona Simões, Lourdes Pereira, Lourdinha, Marli, seu Roberto e eu. Caramba, aqui no meu só aparece 3 quadrinhos. Essa pessoa que não está com o nome aí, quem é, por favor? Deixa eu ver aqui. É Guest 60 BFBC 7C. Tu quer saber mesmo? Tem um monte de número e letra. A pessoa se identifica. Não tem identificação da pessoa. Eu acho que essa pessoa é a Dona Lourdes. Não é, a Lourdes Pereira está aqui embaixo. É a Claudinha. Não é a Claudinha. Jorge. Não. Ou então é o Luiz Guilherme. Também não, o dos Guilherme é GU. Só GU. GU não, é LU, eu acho. Tem o Luiz Guilherme aqui no grupo, mas não é o Luiz Guilherme, não. Apareceu um casal, você não viu, não? Não. No início da... Não, a hora não que eu vi. entrei, você já estava... Tinha não um vi, casal não. lá no cantinho. O do Luiz Guilherme, inclusive, tem a foto do Luiz Guilherme. Entendeu? Tinha um casal no cantinho, a imagem deles, depois eles saíram. Eu não sei, eles não estão se identificando, a pessoa não se identificou, eu não sei quem é. Mas ela já participava do estudo antes, eu só não sei quem é. Não sei se é a irmã da Anice, não sei. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Próximo Evangelho é só dia 17, é isso, Roberto? Dia 17, né? É dia 18, 19. Ah, não, 17. 17, né? 17. Tá. Esse livro aqui se chama Boa Nova. 16, gente. 16. Tá. Vamos corrigir, é 16. Isso, dia 16 nós vamos ler. Eu vou botar no grupo, tá? No dia, lógico, uma página. A negação de Pedro. Só que eu não quero ler essa página toda, que ela é muito longa. Mas eu vou botar no grupo toda ela. Vou, de repente, botar até no grupo hoje ou amanhã, tá? E vou pedir o favor ao Luiz Guilherme de fazer o PDF. Vou pedir a ele hoje e amanhã eu coloco no grupo.
para a gente ler e tirar algumas coisas daqui, para não ficar lendo isso tudo, que é muita coisa. É a lição de número 26 do livro Boa Nova, a negação de Pedro. Nós vamos entender algumas palavras, tá? E poxa, o Humberto de Campos aqui, meu Deus do céu, a gente lê e não entende, depois vai lendo, até que uma hora, opa, tem alguma coisa por aqui, né? Não é nada de mistério, não, gente. Aqui há umas explicações bem interessantes sobre essa questão da negação de Pedro. Tá? Esse livro aqui, ó. Boa Nova. Tá? Xavier, Boa Nova, lição Xavier, 26. tá? Nós vamos ver que ela tem uma ligação muito forte, essa negação de Pedro, olha só, com o lava-pés. Tá? O lava-pés. Então, já estou falando mais ou menos o que é, a pessoa ler com mais atenção, para a gente compreender bem. Bom, gente, mais algum recado? Segunda-feira, Evangelho, nós estamos no final do capítulo 9, né? E quarta-feira, Livro dos Espíritos. Continuamos na 402, mas eu acho que quarta-feira agora acaba, né? E na sexta-feira que vem, no Mundo Maior. E o Boa Nova dá para baixar porque é um livro do Chico. Todos os livros do Chico nós podemos baixar em PDF porque não tem... é de domínio público. Yes. Se fosse um livro de Divaldo e tal, aí seria mais difícil, né? Nem todo livro de Divaldo é domínio público, mas os livros de Chico, todos são domínio público. Bom, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, o nosso amigo Jorge. Aliás, quem fez a prece? Foi o Jorge, né? Foi o Jorge. Jorge vai fazer a prece. Ele está meio encolhido ali com frio. Mas está feio. Jorge Simões. Vamos levar os nossos pensamentos, pensando no Senhor, que as suas bênçãos possam envolver a todos nós mais uma vez. E vos pedimos a sua assistência para nós nos desenrolarmos-nos de muitos atos inconsequentes. Ajude-nos também a compreender melhor essas verdades maiores. Para que quando alguém nos fizer uma pergunta, Senhor, inspira-nos para esclarecê-los de formas equilibradas, para não gerarmos cismas. Retomando e lhe pedindo ainda um pouco mais para os nossos familiares, quaisquer que sejam, não ligado à consanguinidade, mas que sejam envolvidos com muito amor e carinho. Também para as almas, e nessas horas, muitos estão deixando a vestimenta física por um ato abominável. Questão do suicídio. Ampare para todo jovem que tem a ideia já estigmatizadas, induzidas por outras criaturas perversas, sejam elas envolvidas com amor e carinho. Nós pedimos também que o grupo reunido, criando as nossas energias de pensamentos, que possa envolver a quem quer que seja, principalmente aqueles que pedem socorro nesse instante. Muito obrigado, que a vossa doce paz esteja nos nossos corações. E uma boa noite para todos. Até a próxima, se quiser. Boa noite. Boa noite, graças a Deus. Bom final de semana para todos. Boa noite, graças a Deus. Boa noite, Bom Marlene. final de semana para todos.
Cláudia. Boa noite. Bom final de semana, Elisa, seu Jorge, a Fran, seu Roberto. Fica com Cláudia, Deus. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é esse Guest aqui? Guest Eu não. 60, porque você não está aqui em lugar nenhum. Eu sou o CRL. Mas não está aqui em lugar nenhum. Ué. Então, mas quando ela entrou com esse daí,